Boa noite e a paz do Senhor. Vamos ficar de pé, nós iremos fazer uma oração para darmos início. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por essa rica oportunidade de estarmos aqui nesta noite, Pai, para te agradecer, Senhor, pelas bênçãos recebidas, Senhor, de tuas mãos. Que o Senhor venha fazer, Senhor, segundo a tua vontade em nossas vidas. Abençoa a tua igreja, todo o teu povo, Senhor, o pastor, ó Pai. Abençoa, Senhor, a turma, ó Pai, da escola São Miguel, Senhor. Que o Senhor vá abençoando, Senhor, a cada criança, Pai, dando sabedoria. Abençoando também os professores, a direção da escola. E fazendo assim a tua vontade na vida de cada um, ó Pai. Fica conosco nesta noite. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Iremos cantar o hino do cantor cristão 329. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, quantas muitas bênçãos dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte, cá, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Amém. Ainda iremos cantar o 411, dia festivo. Que alegria neste dia nós estamos a gozar. Neste ensejo, bom desejo, temos só
livro de Salmos, capítulo 136. Amém? Vamos ler com toda a igreja, né? Todos juntos, comigo. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor fiel dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses, porque o seu amor fiel dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, porque o seu amor dura para sempre. Louvem o único que faz grandes maravilhas, porque o seu amor fiel dura para sempre. Louvem aquele que criou os céus com grande sabedoria, porque o seu amor fiel dura para sempre. Amém? Até esse versículo, né? Que o Senhor Deus hoje nos abençoe. Né? Como foi dito, hoje é um culto de ações de graças, né, com a turma do ABC, da Escola São Miguel, né, onde estão ali as professoras, Raíssa, né, e as suas colegas de trabalho, né, estão ali com os alunos. Não é? E, neste momento, nós vamos ouvir a nossa irmã Raíssa. Amém? E logo após Raíssa, Rayane também vai estar com a oportunidade. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Queria primeiramente agradecer aos irmãos pela oportunidade e pelo apoio que nos foi cedido. E queria deixar o versículo para a nossa meditação, que fica no livro de Salmos 106, primeiro, que diz: louvai ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Hoje estamos aqui com a turma do 5º e do 1º ano, que estão concluindo. Eu pedi ao pastor, fiz um pedido. Confesso que fiquei até meio sem jeito, porque já fazia muito tempo que eu não fazia um pedido, não frequentava a igreja. Mas eu quero agradecer ao apoio e ao amor dos irmãos de me acolher e acolher a comunidade escolar. Agradeço. Obrigada. Amém. Nossa irmã Rayane. E logo após Rayane, aí Raquel e Áquila irão cantar um louvor. Boa noite a todos. Minha falinha vai ser rápida, a tia Raíssa já fez o agradecimento. Mas em nome da nossa gestora, que hoje precisou estar ausente, queremos agradecer ao pastor, à comunidade religiosa que nos acolheu. E queremos agradecer às famílias que estão aqui conosco. A turminha é bem maior, faltaram algumas pessoas. Mas a nossa noite hoje é só de gratidão. Gratidão a Deus por tantas conquistas. A gente sabe que está à frente de uma escola, os professores, as meninas, como eu sempre digo, o professor ele é guerreiro, ele é o pai e mãe dentro da escola, na construção do conhecimento, e diante de tantas situações que a gente sabe que o mundo vive hoje. A gente é psicólogo, professor, é pai, é mãe. Então, quero agradecer às meninas, em nome de Carla, que é nossa gestora. Quero agradecer à família, à comunidade que nos acolheu, ao pastor, o nome da senhora, irmã Bia, que nos acolheu tão bem, e aos nossos pequenos, né? O 5º ano que estamos nos despedindo, são alunos que vêm desde a educação infantil, lá do maternal conosco. E o 1º ano, que está dando um grande degrau agora, né, com a formatura do ABC,
esse momento tão prazeroso, que para muitos é uma coisa simples, mas para ele é a descoberta no mundo da leitura, da escrita. Então, é um novo caminhar, um novo horizonte, e só parabenizar e agradecer a Deus, porque tudo é permissão de Deus. São os conflitos diários, a gente sabe que não é fácil, a gente está trabalhando com a comunidade familiar, então são diversos conflitos, mas chegamos aqui hoje só para agradecer, porque Deus é maravilhoso. Isso ninguém tem como. Então, parabéns, meus amores. E cadê as meninas? Eu não gosto muito de falar, não. Vim só porque Carla hoje não pôde estar presente. Raquel e Acla. Estou passando pelo vale, estou pedindo a Deus uma resposta. Preciso ouvir a tua voz, Senhor. Falar comigo se preciso for. Com os joelhos calejados sigo a clamar, de madrugada até o sol raiar. Eu não vou me calar, eu não vou me calar. Como Daniel eu vou orar, como Ezequiel eu vou profetizar, como Davi eu quero adorar. Como Daniel eu vou orar, como Ezequiel eu vou profetizar, como Davi eu quero adorar. O segredo da vitória eu vou te contar. É de joelhos que eu vou lutar, é de joelhos que eu vou vencer, é de joelhos que o céu se abre, Deus manda a resposta e me faz entender. É de joelhos que eu vou conquistar, é de joelhos que eu recebo o poder, de joelhos eu enfrento o inferno e Deus me faz vencer. Estou passando pelo vale, estou pedindo a Deus uma resposta. Preciso ouvir a tua voz, Senhor. Falar comigo se preciso for. Com os joelhos calejados sigo a clamar, de madrugada até o sol raiar. Eu não vou me calar, eu não vou me calar. Como Daniel eu vou orar, como Ezequiel eu vou profetizar, como Davi eu quero adorar. Como Daniel eu vou orar, como Ezequiel eu vou profetizar, como Davi eu quero adorar. O segredo da vitória eu vou te contar. Eu vou lutar, é de joelhos que eu vou vencer, é de joelhos que o céu se abre, Deus manda a resposta e me faz entender. É de joelhos que eu vou conquistar, é de joelhos que eu recebo o poder, de joelhos eu enfrento
É de joelhos que eu vou lutar. É de joelhos, é de joelhos que os saciados Deus manda a resposta e me faz entender. É de joelhos que eu vou conquistar. É de joelhos eu recebo poder. De joelhos eu enfrento o inferno e Deus me faz vencer. De joelhos eu enfrento o inferno e Deus me faz vencer. Deus me faz vencer. De joelho, de joelho. Amém, graças a Deus, né? A palavra de Deus diz que é da boca dos pequeninos que sai o perfeito louvor. Que Deus abençoe, né, cada uma das crianças. Iremos ouvir agora o Ministério Feminino e logo após o Ministério Feminino, o Ministério de Louvor vai estar com a oportunidade. Maiores que os meus, Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que Ele apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que Ele apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir
fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Amém. Que o nosso Deus continue nos abençoando e agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Antes do Ministério de Louvor, irmãos, vamos dar a oportunidade a Marcos Felipe. Amém? Que ele vai ter a oportunidade. Salmos 24. A terra pertence ao Senhor, o mundo e de tudo o que nele vive pertence a Ele. Amém. Agradeço a oportunidade. Amém. Né? Que o nosso Deus abençoe. Oi, som. Oi, som. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Estamos felizes em receber a escola aqui nessa noite. E a gente quer parabenizar, né, os concluintes. Queremos parabenizar também as famílias, toda a equipe pedagógica da escola, que a gente sabe que tudo isso aí é um processo e que é fruto de um conjunto, de um trabalho. Não é somente o professor, não é somente o aluno, não é somente as famílias, mas sim todos envolvidos em um só propósito. E hoje estão colhendo os resultados. Então a gente fica feliz também, né, de presenciar cenas como essa. E o mais importante é que, além do resultado, existe o coração grato. O desejo de agradecer ao Senhor pelas bênçãos, né, que Ele tem concedido a todos nós. Então a gente fica muito feliz com isso. Então, desde já queria convidar todos para ficarem de pé nesse momento. Vamos continuar exaltando ao nosso Deus com alegria, com entusiasmo, porque Ele merece.
casa a terra sempre a provisão. Onde puser a planta dos meus pés, possuirei. E sobre mim há uma promessa, prosperarei, transbordarei para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado, em tudo que faço. Sou abençoado, onde eu for a tua bênção, onde eu colocar as minhas mãos, a minha entrada, a minha saída, pois sobre mim há uma promessa, prosperarei, transbordarei, e os meus celeiros fartamente, a terra sempre a provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Sobre mim há uma promessa, prosperarei, transbordarei para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado, em tudo que eu faço. Sou abençoado, toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim, e em todas as coisas eu sou mais do que vencedor, por todo lado. Sou abençoado, em tudo que faço. Sou abençoado, por todo lado. Se você é abençoado, diga mais forte. Sou abençoado, tudo que faço. Sou abençoado, que seria de nós se as misericórdias do Senhor não se renovassem a cada manhã? Essa é a causa de não sermos consumidos. Então é isso que nós vamos declarar nessa noite. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada forças se acabam, minha esperança no Senhor parece não resistir. Minha alma se abate dentro de mim,
misericórdias se renovam a cada manhã. As misericórdias se renovam a cada manhã. A cada manhã. As misericórdias se renovam a cada manhã. As misericórdias se renovam a cada manhã. Se acabam e a minha esperança no Senhor parece não resistir. Minha alma se abate dentro de mim. Meu coração começa a se lembrar daquilo que renova a esperança. As misericórdias do Senhor não tem fim, grande é o seu amor. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã. A cada manhã. Minha porção é o Senhor. A minha força é sua alegria. Ele é a razão do meu louvor, inspiração da minha melodia. Espero nele a cada novo dia. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã. Aleluia, vamos aplaudir o nosso Deus. Ele é digno, Ele é merecedor. Aleluia, a igreja pode sentar. O pastor Alessandro irá ministrar a palavra nessa noite. Eu só quero parabenizar, né, todas as crianças, né, do ABC, os formandos, né, do ABC, e parabenizar, né, toda a direção, né, da escola, os professores e os familiares que estão presentes, né? Que Deus abençoe a cada um. Paz do Senhor Jesus a todos. Graças a Deus. Nós louvamos ao Senhor por sua bondade, por sua fidelidade para conosco e a oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui nessa noite em um momento de gratidão a Ele, um momento de agradecimento a Ele, porque tudo o que somos ou que temos, tudo que Ele nos permite fazer é por pura bondade dEle. E que o nosso reconhecimento seja esse, de que nós temos um Deus que tem nos dado a graça, que tem nos dado
a oportunidade de fazermos o melhor, de construirmos, de somarmos, de abençoarmos vidas, pessoas, e nós louvamos ao Senhor por tamanha graça que Ele nos concede. Eu quero já deixar o convite para todo o pessoal do São Miguel, viu? Não somente os gestores lá, não somente as professoras, não somente os alunos, mas os familiares, os alunos, todo mundo pode vir todo dia, viu? Eu estava observando que depois do domingo nós tivemos o culto na segunda-feira, temos amanhã a escola bíblica, à noite também temos sábado um culto na casa da irmã Cleide lá em cima. E eu já vi que com esse culto na casa da irmã Mara, segunda, não é culpa dela, foi uma bênção, né, irmã Mara, o culto lá. As irmãs estão se resguardando, algumas até porque já mandaram mensagens, tudo, porque os esposos não compreendem, né? As irmãs estarem ontem, hoje, amanhã de novo, e à noite na igreja, ou pelo menos dedicando-se às coisas da igreja. Então, algumas irmãs já deixaram suas explicações, já nos enviaram, explicando o motivo por não estarem aqui hoje à noite. Uma outra coisa, que Deus Ele continue abençoando a Escola São Miguel, que Deus continue abençoando todos que estão aqui representando, tanto os professores como os alunos, que Deus abençoe os pais, em nome de Jesus, que nós, mais do que educadores, mais do que professores ou alunos, que nós sejamos bênçãos nas mãos de Deus, realmente, em nome do Senhor Jesus. E eu quero dizer a professora, né, que falou aqui, além de Raíssa, né, depois de Raíssa, que ela disse que ia falar pouco, ela vai falar muito, porque está gravado, vai estar no Facebook e no YouTube. Então, não se preocupe não, que o seu pouco vai ser muito. Então, a nossa intenção não é ter seguidores, a intenção é apenas que a mensagem do Senhor seja pregada, seja anunciada, e fazemos isso em forma de culto. Então, se você quiser assistir depois, você vai ver o que você falou aqui, ou vocês vão ver o que as crianças cantaram aqui hoje à noite. E não... Amém. Fique à vontade, mas não estamos aqui convidando ninguém para ser seguidor do canal da igreja no YouTube, não. Não há intenção de termos seguidores. A intenção é que você seja seguidor do bem de Jesus, da sua palavra. Amém? Mas aí vai ser isso, viu? Quem quiser se ver depois, o que foi que você fez aqui, o que foi que você falou aqui, né? A gente fica preocupado querendo saber se saiu bem, né? Eu passei muito tempo da minha vida assim, querendo saber se estava me saindo bem, querendo saber se eu estava me saindo bem, mas a gente quer sempre melhorar. Eu quero ler com vocês o Salmo 46. Salmo 46. Vamos juntos? Nós vamos ler. Ele não é muito grande, não, esse salmo. A gente termina de ler ele, eu garanto a vocês que antes de meia-noite a gente termina. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler os versículos de número ímpar e todos juntos os números, os de número par, tá certo? Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria,
Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. 6. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Vamos todos o versículo 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém? A gente tem uma dificuldadezinha, né? Quando a gente chega nessa versão. A gente é acostumado com uma versão corrigida, né? E quando vai ler nessa versão fica um pouquinho diferente. E a gente fica tentando corrigir na hora de ler. Pois bem, nós vamos meditar um pouquinho desse Salmo 46. Esse Salmo 46, ele diz que Deus é. Ele diz que Deus está. E ele diz que Deus faz. A gente começa o Salmo 46 dizendo: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Em outros momentos aqui nós já falamos que esse salmo ele foi escrito pelos filhos de Corá, de uma família de um homem que em um determinado momento na história do povo de Israel, na história de Moisés, por exemplo, nos dias de Moisés, abriu a sua boca para murmurar contra Deus. E Deus se vingou desse povo, abrindo a terra e engolindo essas pessoas. Apesar de eles se tornarem levitas, pessoas que entoavam cânticos ao Senhor, alguns acreditam que, digamos que, se fosse aqui hoje à noite, por exemplo, quando Raquel e... qual o nome da outra garotinha? Áquila vieram cantar. Aí, digamos que a igreja toda aqui fosse o Israel desse tempo do Salmo 46. Raquel e Áquila vieram cantar, todo mundo gostava. Porque quando perguntassem de quem Raquel é filha, não é o caso, é só um exemplo. De quem Raquel é filha? A Raquel é filha de Levi. E de quem Áquila é filha? Áquila é filha de Davi, do rei. Que bênção. Aí depois vai cantar um ministério de louvor. Aí sobe aqui irmão Edson e mais duas pessoas junto com ele. Aí perguntasse de quem é que eles são filhos? Eles são filhos de Corá. A gente vai cantar, mas não é muito bom não, porque os pais dele não foram bons exemplos. Pois bem, aí conta-se que quando essas pessoas iam cantar a Deus, louvar a Deus, como no Salmo 46 e outros salmos, quando as pessoas se aproximavam do momento delas louvarem, que elas se organizavam, todo o povo de Israel em volta, ou acompanhando aquele louvor, entoava com muito entusiasmo e atenção algo que eles acreditavam que era uma oferta para Deus em forma de cântico, era uma adoração a Deus. Mas quando chegava no momento que esses filhos de Corá iam cantar, o povo não se sentia tão à vontade, nem tão empolgado para isso, por causa dessa marca do passado que traziam sobre a sua família. Pois bem, mas também conta-se que nesse momento do Salmo 46, quando todos que haviam cantado paravam e esperavam que agora seria o momento dos filhos de Corá se apresentarem, e eles pararam para cantar e todo mundo ficava esperando o que é que eles vão cantar. O que é que vai sair da boca deles agora? E quando eles abriram a boca para cantar, o que saiu foi
o Salmo 46. E é um dos salmos mais bonitos da Bíblia Sagrada. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente. E você vai ver que mais adiante você vai ouvi-los, ou lendo, você vai perceber que a parte do salmo em que ele diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pois bem, se o Salmo 46 começa dizendo Deus é, e aqui ele diz ele é o nosso refúgio, ou é a nossa fortaleza, então Deus é, o que Deus é? Deus é refúgio, é lugar de abrigo, é lugar de escape. E quem de nós nessa vida nunca chegou o momento em que sentiu a necessidade de um escape, um lugar de abrigo, a necessidade de um lugar de segurança? E é isso que Deus é. O salmista diz: Deus é um lugar de abrigo, é um lugar de escape, é a fortaleza, Ele é um lugar seguro. Mas ele diz também, Ele é socorro bem presente, ou seja, Deus é a ajuda que vem no momento certo. Em alguns momentos na nossa vida, acontecem de pessoas com quem a gente contava, pessoas com quem a gente estava realmente acreditando que elas iam chegar junto, que elas iam fazer alguma coisa em nosso favor, gente de quem a gente esperava um apoio, uma ajuda, e não veio, não chegou. Pois bem, Deus é justamente diferente de tudo isso. Deus é aquele que chega na hora certa. Ele é o auxílio certo, presente. Ele vem na hora certa na nossa vida. Mesmo que a gente, às vezes, nem compreenda, né? Eu costumo dizer que, às vezes, a gente não entende como Deus trabalha, como Deus age na nossa vida. E eu gosto de exemplificar com isso, porque eu gosto de usar isso usando, no caso, na igreja, como eu acho que em quase todos os lugares, mas principalmente na igreja, as reuniões são sempre, a maioria são mulheres, não é? E eu gosto de exemplificar isso. Quando as mulheres vão sair, elas querem se arrumar. É claro que todo mundo quer, mas querem sair arrumada. Nenhuma mulher, a mulher tem a maior atenção no cabelo, no que vai vestir, no que vai calçar. É um cuidado que tem, ela quer estar bem. E o que acontece, por exemplo, se você sai para ir um determinado evento, digamos fora da sua cidade, e você, ao sair de casa até o lugar onde você vai pegar o transporte, tem hora marcada, sem tolerância, é aquele horário e pronto. Quem chegou no horário vai, quem não chegar não vai. E de repente você sai de casa e no caminho a sua sandália quebra. E você precisa voltar para casa. Pense no aperreio, você sair de casa e a sandália quebrar no caminho. Não é outra coisa lá, outro acessório que você esteja usando. Aí você precisa voltar para casa. Enquanto você voltar para casa, você perde o tempo da viagem. O transporte chega e todo mundo vai embora e você não foi. O que você diz? Qual é o seu sentimento? Qual é a sensação que você tem? Qual é a mulher que vai dizer assim: foi Deus que fez isso? Foi Deus que fez isso. A minha sandália quebrou na hora que eu ia para aquela festa, para aquele lugar. Qual é a mulher? Qual é a pessoa que diz isso? Ninguém vai atribuir esse fato ou esse acontecimento a Deus. Mas isso é só uma questão de momento. É só uma questão de momento. É só uma questão de como a gente olha, é uma questão de como a gente enxerga realmente o que está acontecendo. E quando a realidade vem à tona. Porque volta para casa, está insatisfeita, revoltada da vida, porque perdeu a festa para onde ia, perdeu a viagem. É quase que desnecessário que eu vou falar, mas é só para exemplificar. Que Deus ele é presente, às vezes a gente nem percebe o que Deus faz e nem atribui a Deus o cuidado dele por nós. Mas aí você está em casa triste porque não viajou. Triste porque perdeu a festa. Aí depois você fica sabendo de uma notícia, hora depois,
de que houve uma tragédia com aquele transporte e que ninguém sobreviveu. Aí você vai dizer o quê? Quem foi que quebrou a sua sandália? Todo mundo vai dizer que foi Deus. Foi Deus que fez isso. É por isso que Deus, ele é presente. E a gente às vezes nem percebe, a gente às vezes nem enxerga o que Deus está fazendo. A gente nem se dá conta de como Deus cuida de nós. Se você observar a história da sua vida, desde o seu nascimento, a sua infância até hoje, os que não são mais infantes, os que já são adultos, vocês vão perceber que em algum momento da história da sua vida, a mão de Deus operou e que talvez você não tenha parado ainda para prestar atenção a isso. Mas houve um cuidado de Deus tão grande por você, e isso é aquilo que o salmista diz no versículo 1 do Salmo 46. Deus é. Isso é Deus. Deus é assim, Ele cuida de mim quando eu não percebo, Ele cuida de mim quando eu não vejo, Ele cuida de mim quando eu não compreendo. Mas Deus é. E em falar que Deus, Ele é abrigo, que Deus, Ele é um lugar seguro, que Deus, Ele é ajuda no momento certo, presente, na hora certa, que Deus, Ele além de ser escudo, Ele é galardão, Ele abençoa. Há uma expressão bíblica que diz que Deus, Ele é todo-poderoso. Todo-poderoso. Houve um acidente de avião em São Paulo, acredito. O avião ia decolar e bateu, não sei se foi no posto de gasolina, incendiou, e morreram acho, todo mundo naquele acidente, carbonizados. E tinha um pastor Luiz Antônio, ele tinha acabado de pregar recentemente em um grande evento, e eu acho que não foi a última, mas uma das últimas pregações dele, ele falou que tinha tido um sonho, uma visão, e que ele via muitos corpos carbonizados, e alguém dizia que aquilo era uma revelação de Deus que ele estava tendo. Se foi para ele, ele não entendeu, porque se fosse, ele dizia, foi comigo. Ele chorava no testemunho dele, quando ele contou o sonho que ele teve. Foi muito chocante para ele, e ele contava isso num testemunho, e depois aconteceu o acidente, e ele foi uma das vítimas. Pois bem, enquanto o pastor Luiz Antônio é uma das vítimas, tem um cidadão, acho que ele era um desembargador no Brasil, alguma coisa assim, uma autoridade no Brasil, e ele ia viajar naquele dia, naquele avião, e ele dá o testemunho dele, dizendo que quando ele estava no degrau, subindo os degraus do avião, o Espírito Santo falou no ouvido dele e disse assim, não viaje. É o testemunho dele, e ele disse que não, e o Espírito Santo disse não, e ele desceu do avião, e todo mundo, o senhor vai viajar? Ele, não vou. Por que não vai? Porque eu não vou. Pronto, não vou. E a resposta dele era, eu prefiro obedecer a Deus do que aos homens. Se Deus falou que eu não vou, eu não vou. Aí a gente fica pensando, né, como é. Aí o testemunho dele serve para o mundo inteiro, dizendo que Deus deu livramento a ele. Porque quando toda a secretária dele, quando ele chegou na empresa, todo mundo já estava assistindo as notícias, os noticiários, e todo mundo sabia, era o voo, pelo horário, era o voo que ele ia. A família, quando ele chegou, tinha gente que fazia, é o senhor mesmo, ressuscitou, o que é isso? É uma alma? As pessoas ficaram assustadas, e ele disse, é Deus. O testemunho dele, ele diz que é Deus. Só que o mesmo Deus que poupou a vida dele é o Deus que permitiu que o pastor Luiz Antônio morresse carbonizado com as outras vítimas. Mas o certo é que a gente precisa saber que Deus é todo-poderoso, que Deus pode tudo, o que eu não posso, o que você não pode, Deus pode. Agora, ele continua falando no Salmo dizendo, se Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o auxílio presente na hora difícil, na hora da adversidade, ele diz, por isso não temeremos, ainda que a terra trema, os montes afundem no coração do mar, ainda que tudo estronde, ainda que as águas estrondem, águas turbulentas, e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Ele diz, há um rio cujas águas, aqui é canais, alegram a cidade de Deus. O santuário da morada do Altíssimo. Em outras palavras, é o santuário onde habita o Altíssimo.
Ou seja, depois ele diz assim, depois que tudo isso acontece, ainda que haja terremotos, abalos sísmicos, ainda que aconteçam as maiores tragédias, ele diz, eu sei que há um rio que corre, as suas águas, elas levam para o santuário, para a morada do Altíssimo. Ou seja, o salmista está dizendo, o meu Deus é todo poderoso. Aconteça o que acontecer, acabe-se o que tiver que acabar, mas Deus continua sendo Deus, a soberania continua sendo dele. E aí vem a segunda parte que nós falamos do Salmo, que é a partir do versículo 5, quando ele diz, nós falamos até agora que Deus é, e agora a partir do versículo 5, ele vai dizer, Deus está. E o salmista diz, Deus está no meio dela. O Deus nela está. Não será abalada. Deus vem ao seu auxílio desde o romper da manhã. Pois bem, se Deus é, foi o que nós falamos até então, agora o salmista está dizendo, Deus está. Deus está presente. Deus está presente aqui, em nosso meio, enquanto a gente está aqui voltado para adorar, para ler a Bíblia, para pregar a palavra, mas Deus está presente também na nossa família. Deus está presente no nosso lar. Deus está no começo, no meio e no fim da nossa história. O Salmo 139 fala muito bem disso. O salmista diz que eu ainda nem existia, mas o Senhor já sabia de tudo na minha vida. O salmista diz lá no Salmo 139, eu ainda não tinha forma, estava lá no ventre da minha mãe, mas o Senhor já sabia de tudo a meu respeito. O salmista diz assim, eu estava lá já, quando eu estava no ventre da minha mãe, os ossos ainda não haviam se formado, mas o Senhor já sabe de todos os ossos que eu haveria de ter. E ele mesmo diz que nem um cabelo, um fio de cabelo dele não deixa de ser contado pelo Senhor. E no mesmo Salmo 139, o salmista diz assim, que todos os nossos dias estão escritos no seu livro. Ou seja, antes de existir, Deus já estava lá planejando, ou com propósito com relação à nossa vida. Viemos à existência, Deus está cuidando de nós. E até onde vamos, é Deus que escreveu a nossa história, segundo a sua palavra. O salmista mostra isso. Deus está presente. Ele está presente aqui e agora. Deus está presente no início, Deus está presente no fim, no meio e no fim da história da nossa vida. Deus está presente. Agora, mais do que Deus está presente, uma outra coisa que nós aprendemos é que Deus não somente está presente, mas a Bíblia diz que Deus trabalha para o bem daqueles que amam a Ele. Deus não somente existe, Deus não somente é, Deus não somente está presente, Deus está trabalhando. A Bíblia diz que enquanto nós dormimos, Ele cuida de nós. A Bíblia diz que o Senhor, aos seus amados, o Senhor dá enquanto eles dormem. Deus cuida de nós. Enquanto nós não percebemos, há uma mão de Deus, há um mover de Deus se movendo em nosso favor. Então, concluindo esse raciocínio, se Deus está presente, se nós esperamos em Deus, se a nossa esperança é nele, então o que nós podemos compreender é que a nossa alma nele pode descansar. Nós podemos sossegar o nosso coração, porque ele está trabalhando para que nós tenhamos vitória. Assim, a gente chega em um culto de ações de graças, as palavras são sempre bonitas. A história dia a dia, ela é feita de lutas, não é somente de agradecimentos. A gente sabe que tem dias que as professoras levantam com dor de cabeça, né? Não é preciso nem chegar lá na escola, já vou com dor de cabeça de casa. As professoras têm seu lar, sua família, seu casamento, tem seus pais, seus filhos, maridos, ou gente, tem mãe para cuidar, tem um monte de coisas para se fazer na vida. E todos nós corremos um risco muito grande de chegarmos em determinado momento e acharmos que não vamos dar conta, que não vai dar para a gente conseguir. A gente fica pensando, por exemplo, a empolgação que se é quando chega um período de formação de uma criança. A gente
fica empolgado, né? O primeiro dia de aula é um sucesso, é uma festa, né? Meu menino ali, ó, ele estudou na São Miguel. Estudou? Pronto, foi um dos que teve que ser expulso da São Miguel. Não era para contar isso, pastor. Passou por um bocado de escola. Tinha hora que a gente ficava pensando, o que é que vai ser? Que futuro? Era uma luta, viu? Era uma luta. Mas foi uma bênção, viu? Eu agradeço a Deus por cada escola que ele passou. Agradeço a Deus pela paciência de quem teve que aguentar ele por algum período. Eu não sei porquê, não sei qual o motivo, mas parece que quem conseguiu dar um pouquinho, quem conseguiu domar um pouquinho foi irmão Davi. Irmão Davi, o pessoal conhece aqui dentro. Davi deu uma dominada melhor, acho que Davi era mais bravo com ele. Eu acho que quando Davi esticava aquele dedão dele, Alessandro, aí eu acho que Alessandro escutava melhor do que as professoras. Mas assim, né? Foi tão bom o primeiro dia com o Alessandro. Depois eram as lutas de cada escola pela qual o Alessandro tinha que passar. Até que chega um momento que o Alessandro conclui, a gente pensa que está tudo bem, né? Aí o Alessandro tem que fazer prova, tem que fazer teste, tem que ir para ver se vai para a faculdade. E fica pensando, ai meu Deus, abençoa meu filho, abençoa meu filho, abençoa meu filho. Aí, e a internet trabalhando também, né? Porque a internet é uma luta, né? O celular não quer largar eles, né? Não é problema deles, não. O problema é o celular, né? O celular agarra na mão deles, é um trabalho para largar. E Alessandro, estude. Alessandro, esse celular, mas o celular não saía, é colado na mão dele. Agora o celular já está colado na mão de outra pessoa. Eu já estou orando de escola, celular, de escola, Jesus, tira esse celular, faz com esse celular, largue. Aí Deus abençoou, Alessandro foi aprovado, e a gente já fica pensando, meu Deus, aí daqui para frente, como é que vai ser? Vai ser sempre assim, a gente vai sempre estar na expectativa de como será amanhã, de como será o depois. Mas o bom é que a gente saiba que nós temos um Deus que está presente, um Deus que não somente está presente, mas Ele cuida, Ele trabalha por nós. E que aquilo que a gente pensa que não vai mudar, que a gente não vai conseguir reverter, o tempo é dele, Ele está trabalhando e Ele vai mudar, e você vai ver como vai ser bênção, viu? Aí depois que eu fiz essa coisa todinha, contei isso tudinho do Alessandro, deixa eu contar outra história. Alessandro é uma bênção aqui, ó. Eu posso ficar tranquilo, não, se ele não estivesse pregando, não tem nenhum problema, mas eu posso ficar tranquilo, que além dos outros que podem pregar, eu fico tranquilo, que eu sei que a Alessandra até pode pregar aqui. E que até quem correu atrás de Alessandro, venha assim, embora menino, para cá, para dizer, como esse menino está uma bênção hoje. Além de todo o comprometimento que se tem com as coisas da igreja, com as coisas que faz, com o trabalho, com as coisas de casa da vida. Que bênção. Que Deus abençoe para que nós possamos olhar para os nossos filhos e vê-los que, apesar das dificuldades que nós temos, das nossas limitações, de que tem coisas que a gente parece que não tem o controle, que a gente possa confiar, Deus está no controle. Vai chegar onde deve chegar, vai ser ajustado no tempo certo. Deus está trabalhando. E o fim dessa ideia realmente é essa. Deus está no controle. O mundo não está entregue nas mãos do presidente que perdeu, do que foi eleito. O Brasil não está entregue nas mãos deles. Há um Deus que é dono do Brasil, que é dono do mundo, que é dono de todas as coisas. E que se um presidente for ruim e o outro for pior, e o outro for pior ainda, não tem problema. Nós temos um Deus que ainda não perdeu o controle. Os governos vêm e vão embora. Deus permanece sendo Deus. A gente daqui a 4 anos pode mudar novamente se a gente quiser. Com mais 4 anos a gente vota e... Agora, querer mudar Deus a gente não muda. Não tem como mexer com Ele. Ele permanece sendo Deus. Ele continua no controle. Deus não é irresponsável. Ele não nos colocou aqui à toa. Ele colocou-nos aqui para que Ele fosse representado nesse lugar. Para que a gente pudesse ver, Deus Ele sustenta, Deus Ele está provendo, Deus Ele está preservando todas as coisas.
E a parte final, a terceira parte desse salmo, é claro que isso, parte final naquilo que eu me propus a falar. Viu? Não pense que eu domino tudo, não, que não tem isso, não. É a parte final aqui. Enquanto eu falei 3 coisas do salmo: Deus está, Deus é, Deus está e Deus faz, que é a terceira parte que nós vamos falar. Tem pregador que, se for falar aqui, vai falar 100 coisas de Deus só nesse texto que a gente acabou de ler. Mas eu acredito que vocês já estão cansados só com 2. Só com 2 coisas que eu falei. Vamos falar da terceira um pouquinho só, e eu não vou, prometo a vocês que eu não serei mais cansativo. Mas quando ele diz que Deus está no meio dela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Mas ele ergue a voz, a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Aí vem o versículo 8. Ele diz: venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ou seja, vejam o que Deus faz. Deus não somente é, Ele não somente está, mas Ele faz. Deus faz. Tem muitas coisas que Deus faz, tem coisas que Deus já fez, né? Depois que vocês ouviram o que eu acabei de falar, eu olho para ali e digo: o que Deus fez, né? Deus faz. Começa o ano e depois chega os anos e depois chega uma conclusão de uma turma, a gente fica observando o que Deus fez, não é? Foi Deus que fez tudo isso. Eu acredito que ninguém vai dizer: não, fui eu. Se não fosse eu, se não fosse Deus, você não faria. Se não fosse Deus, você nem existiria. Mas o que é que ele faz? O versículo 8 diz que ele, vejam as obras do Senhor, elas são estarrecedoras, mas a partir do versículo 9 ele diz que ele dá fim, ele faz cessar as guerras. As guerras podem ser as mais diversas, mas Deus faz todas elas cessarem. Os homens não conseguem. A gente tem uma possibilidade muito grande de criar conflitos, desarmonia, desavenças, desacordos. Pois bem, Deus é autoridade para fazer com que as guerras cessem. Ele diz que ele quebra o arco do forte e a lança e queima os carros do fogo. Então, pensemos o seguinte: se Deus faz isso, então deixa de pelejar só e à toa. Deixa que Deus vai fazer. Deixa Deus agir na sua vida. Ele fará cessar a guerra, Ele fará cessar a dor, o conflito. Ele vai tirar aquilo que já foi estabelecido, é assim, Ele muda, Ele transforma. Ele é um Deus que faz. No livro de Jó, no capítulo 5, versículo 9, Jó diz que ele faz coisas tão grandiosas que não se podem esquadrinhar, e tantas maravilhas que não se podem contar. Se a gente pensar, todo mundo aqui agradecendo, se a gente for parar na nossa vida se a gente tivesse a oportunidade de estarmos frente a frente com Deus, para agradecer a Ele pelo que Ele fez, por tudo que Deus já fez na nossa vida e por tudo que Deus faz na nossa vida, faltariam palavras. Nós não teríamos como expressar agradecimentos por tudo que Deus tem feito, por tudo que Deus fez na nossa vida. Deus faz coisas absurdas, coisas grandes, disse Jó em suas palavras. Jó é aquele que a gente sabe da história dele, que perdeu a saúde, que perdeu os bens, que perdeu os filhos, perdeu tudo que tinha praticamente. Ficou apenas com a companheira que aconselhou a abandonar Deus.
E ele disse a ela que ela falava como uma louca, porque se tudo o que ele tinha foi Deus que deu, e agora Deus resolveu, e ele entendia que tudo o que temos é de Deus, e se um dia isso nós não tivermos mais, porque Deus assim o quis, ele diz então que ele seja adorado agora também. Assim como foi quando nos deu tudo o que tínhamos, ele permaneça sendo adorado quando nós não tivermos mais nada disso conosco. E, por fim, Deus faz coisas novas. No livro de Isaías, no capítulo 43, versículo 19, a palavra do Senhor diz que o Senhor diz: eis que eu faço coisas novas. Deus faz coisas novas. Nós, quando vamos chegando a um período como esse, né, já às portas de um final do ano, já prestes a encerrá-lo, iniciarmos um novo ano, a gente fica num dilema, naquela expectativa: o que é que nos aguarda no ano que vem? Talvez ainda, como é que será esse encerramento de ano para nós? Mas ainda mais, a gente às vezes esquece de que o ano passado foi mesmo assim, e Deus tomou conta da gente o ano inteiro. O que tinha que faltar, faltou, mas o que ele deu e acabou. Ninguém impediu dele operar o que ele tinha que operar na nossa vida. Mas a gente entra, às vezes chega o final do ano, é uma melancolia. As pessoas ficam lembrando, né, de perdas que tiveram durante o ano, de coisas ruins que aconteceram, entes queridos que partiram. E aí nem lembra que Deus, ele é um Deus de coisas novas. Ele remove aquilo que está em nós para enferrujar a nossa vida, a nossa fé, a nossa caminhada. E Ele faz com que tudo se renove, Ele faz tudo novo, para que a gente tenha um novo ânimo, um novo alento, mais vontade, mais desejo de viver, de fazer, e principalmente de lhe agradecer. Então, não há espaço para que o novo de Deus aconteça na nossa vida se nós não largarmos a nossa velha vontade, se nós não abandonarmos, por exemplo, a nossa vontade de satisfazer a nós mesmos, se nós não abandonarmos o pecado. E o pecado é algo terrível que nos destrói e nos afasta de Deus. Ainda que Deus queira fazer algo novo na nossa vida, ainda que Deus queira renovar a nossa vida, se a gente não larga o velho, as nossas velhas vontades, as nossas velhas atrações, para ouvir o que Deus tem de novo para nós, não há como a nossa vida ser renovada. Mas eu quero encerrar dizendo a vocês hoje à noite assim, baseado no que o salmista diz no Salmo 46, Deus é nosso refúgio e fortaleza. Ele é o seu refúgio e a sua fortaleza. Há uma cidade cujos rios alegram a morada de Deus. Deus está no meio dela. Então Deus está na sua vida. Deus está na sua casa. Deus está na sua vida. Deus está no seu trabalho. E quando ele diz que vejam as obras do Senhor, ele faz cessar as guerras, ele faz com que coisas novas aconteçam. Então creia que Deus vai fazer coisas novas na sua vida. Creia que Deus vai sempre fazer o melhor para você. Confie que mesmo que as coisas sejam, as notícias sejam adversas, Deus cumpre aquilo que Ele promete, Ele não falha. Que a gente possa pensar que o sapato que quebrou, tão desagradável naquele momento, foi uma provisão de Deus na nossa vida. Talvez Deus algumas vezes deixe que alguma coisa não dê certo e não aconteça no momento, porque Ele está providenciando o melhor para nós. Que Deus abençoe a todos. Que Deus nos dê a graça de confiar sempre nele, sabendo que Ele é, que Ele está e que Ele faz. Amém? Eu quero encerrar e antes de orar,
parabenizar todos vocês. Levem a nossa palavra à gestão do colégio, aos responsáveis, de gratidão por terem nos procurado para estar aqui conosco, adorando a Deus e louvando a Deus, agradecendo a Ele por um momento como esse. Eu estava hoje imaginando, esses dias eu venho imaginando, e hoje mais ainda, porque hoje era o culto, e eu estava imaginando, eu dirigi a congregação pentecostal ali perto de casa, e todos os anos, aliás, toda a turma de Luísa, né, quando se formava, Luísa é católica, praticante, e toda a formatura da turma de Luísa me procurava lá. Presbítero, Alessandro, posso fazer o culto aí na igreja? E ela levava as crianças lá para a igreja, e toda a formatura, todo final, conclusão, ela levava as crianças lá. E eu estava lembrando disso. E aqui nós tivemos a formatura só do pessoal de pedagogia, foi a turma de Rosângela que vieram com suas amigas, né? Mas nós louvamos a Deus. Que Deus abençoe os professores, as professoras, que Deus abençoe os alunos, as crianças, os que foram tão comportados até agora, tão pacientes comigo. Eu estava pensando em fazer uma pregação de 1h30 mais ou menos, mas depois de eles estão tão comportados, se eles começassem a andar, a gente ia passar 1h30 pregando aqui. Quero até cansar e sentar. Vai ter gente que vai dizer assim: tia, não leva a gente mais para aquela igreja não, pelo amor de Deus. Mãinha, leve mais não para aquela igreja, pelo amor de Deus. Mas que Deus abençoe todos vocês. Que Deus abençoe. Tem mãe aqui também, né? Tem. Que Deus abençoe todas as mães, em nome de Jesus. Que vocês possam olhar para os seus filhos e vê-los aí galgando e crescendo cada vez mais debaixo da bênção do Senhor. Amém? Eu quero fazer essa oração e eu gostaria de convidar todos eles, as crianças todas, para vir aqui para frente. Todos os formandos, as professoras podem trazê-los, colocá-los aqui na frente, para nós fazermos essa oração em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para nós orarmos a Deus. Oremos. Amado Deus e Pai, Senhor, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por Tua bendita palavra. Te agradecemos, Senhor, por esse momento, por este culto. Te agradecemos, ó Deus, porque nos destes essa graça, essa dádiva, esse presente do céu. De estarmos aqui reunidos nessa noite para adorar o Teu nome em um culto de gratidão. Queremos, ó Deus, Te agradecer pela vida das duas turmas aqui representadas nessa noite. Que o Senhor, ó Deus, estenda Suas mãos sobre a vida de cada criança, de cada estudante aqui, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, guarde-os com saúde, com inteligência, com sabedoria, Pai. Que o Senhor abençoe, ó Deus, a caminhada deles. Que os pais possam ter orgulho deles. Que os pais possam, ó Deus, ter alegria a cada dia, Pai, com as notícias que chegarão, que receberão acerca dos seus filhos e que comungarão com eles. Pai querido, nós queremos Te agradecer pela vida de cada professora aqui, pela vida, Senhor, de Raíssa, de Raíra, de todas as demais. Nós queremos Te agradecer, Senhor, e que o Senhor, meu Deus, continue abençoando-as e dando força, Senhor, no exercício, ó Deus, da sua profissão, daquilo que elas dedicaram-se a fazer, ó Deus. Que o Senhor possa habilitá-las cada vez mais e que, ó Deus, elas possam ver, além de ver os resultados, ó Deus, em formandos
elas possam ver, ó Deus, os frutos da bênção do Senhor na sua família, no seu lar. Que o Senhor possa abençoar a casa, que o Senhor possa trazer saúde onde precisa, que o Senhor possa, Senhor, mudar aquilo que elas querem que mude, aquilo que talvez alguém queira que seja transformado na sua família. Que o Senhor estenda suas mãos, ó Deus, sobre o lar de cada um e esteja abençoando em nome de Jesus. Queremos te agradecer pela Escola São Miguel. Pedir que o Senhor continue, ó Deus, abençoando-a nessa cidade em nome de Jesus. Gerando, ó Deus, valores aqui. Nós louvamos o teu nome, ó Deus, e nos alegramos, sim, Senhor, pela vida de todos que fizeram este culto hoje à noite. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos irmãos que ouviram, atenderam o convite, se esforçaram, puderam estar aqui. Mas queremos, ó Deus, orar por aqueles que não puderam estar conosco. Que o Senhor os abençoe onde quer que eles estejam, Pai amado. Nós te agradecemos, ó Deus, e nós abençoamos, Senhor, essas turmas, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O amor maior. Amém, meu Deus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam sobre todos nós, hoje e para sempre. Amém. Amém e amém. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos.